Olá, amigas. Essa semana eu falei sobre a gente não pode ultrapassar os limites que nós recebemos de Deus. E alguém falou assim para mim: Valéria, me explica mais sobre os marcos antigos, porque eu não entendi completamente. Então eu vou dar um resumo rápido para entrar no assunto de hoje, que tem a ver com isso, tá? Marcos é aqueles limites que tem nas fazendas, as cercas, né, e tudo. E o fazendeiro não pode pegar e falar assim: eu queria que meus limites fossem maior, e botar lá na frente, porque aí ele vai estar roubando a terra do outro. E quando a gente fala de limites na vida espiritual, eu estou falando muito de inclinação, tá? Eu tenho uma inclinação para o que é mal. O Luiz já tem uma inclinação para outra coisa. Então, aquilo que para mim é uma inclinação, eu tenho que frear. E por isso que eu falei que para o limite dele é maior, porque a inclinação dele para aquilo é como um nada, a pessoa nem liga para aquilo. Então, o limite dela é maior para certas coisas. E, de repente, para você, se você passar aquilo, você já fica neurótica, já fica com dúvidas, já fica com medo, já fica ansiosa. Então, não ultrapasse. Agora eu vou entrar no assunto que tem muito a ver com isso, tá? De cada um ter o seu limite, a sua inclinação, então não ultrapasse. E essa passagem está em Lucas 3, quando João ele foi pregar no deserto e as multidões vinham até ele. E João, no versículo 7, diz que ele falou assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Ele foi duro. Mas por que ele foi duro? Porque ele disse uma coisa que é para todos nós, tá? Ele falou assim: olha, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmo: temos por pai a Abraão. Ou seja, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa boa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não dê desculpa, apenas produza frutos dignos. Porque às vezes a pessoa ela diz assim: eu quero mudar, mas ela não produz fruto para essa mudança. Por isso que eu falei, marcos antigos não podem ser removidos. Quando você vê que está ultrapassando, você diz: olha, meu limite é só até aqui. Se eu passar daqui, eu vou pecar. E pronto. Aí, ouvindo aquilo, né, uns perguntaram, a multidão perguntou dizendo: que faremos, pois? Aí respondendo disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Muitas das pessoas que estavam ali eram egoístas. É meu e eu não vou dar para ninguém não, está sobrando melhor para mim. Então ele falou assim: você tem essa inclinação? Reparta. Reparta agora com quem não tem. Mude isso dentro de você. Às vezes a pessoa fala assim: gente, mas nem é pecado, né? Às vezes a pessoa não quer dar, mas a inclinação dela é para ser uma pessoa egoísta. Então ele falou: reparta com quem não tem, para com isso, com esse egoísmo. Agora ele continua dizendo assim no versículo 12: e chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram: e nós, mestre, o que faremos? O que a gente deve fazer? Já era outra inclinação. Publicanos eram aqueles que recolhiam os impostos do povo. E aí João disse assim: não peçais mais do que vos é ordenado por Roma. Peça só aquilo, não faça lei, não fica sendo uma pessoa avarenta. Eu quero riqueza, eu quero ser poderoso, então eu vou pedir mais, porque o que sobrar é meu. Você vê, gente, que tudo tem muito a ver com a convivência humana. A Bíblia nos encaminha para isso, a convivência humana. Às vezes a pessoa quer ser santa, mas ela não sabe ter uma boa convivência com outro ser humano. Então João pegou e falou assim: olha, não peça além do que você for ordenado a fazer. Aí chegaram uns soldados e interrogaram também João: e nós, o que devemos fazer?
Aí João disse: a ninguém trateis mal, chega lá espancando, batendo na pessoa, e nem defraudeis, contentai-vos com o vosso salário. Não pegue suborno. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa horrível, escandalosa. Não, mas eu te libero se você me pagar. Então, cada um tinha uma inclinação. Você vê que não é para todo mundo, João falou a mesma coisa. Hoje, não vai ter uma pessoa, um guru que vai ficar falando para você, um mentor. Não, ninguém vai ficar falando, você é assim, você é assado. O próprio Deus fala com a gente. Para uns, ele mostra um pecado de adultério, para outro de roubo, para outro de uma inclinação ao orgulho, uma inclinação a ter maus olhos, uma inclinação ao julgamento. Para cada um, Deus mostra o que deve ser feito. É muito particular. E esse exemplo de João aqui, gente, é tão claro. Sabe? Que não é o mesmo limite para um, é o para outro. Eu convivo com uma pessoa que o limite dela é lá na frente, eu vou também, Valéria. Porque se ela faz, não tem problema, né? Se ela faz, se ela fala, se ela age assim, e ela é uma pessoa também de Deus e não tá tudo bem para ela, para mim também tá. Não está. Quando eu falei, tem coisas que Deus não cobra ao Luiz, mas cobra para mim. Da mesma forma, tem coisas que Deus não cobra para mim de jeito nenhum. Minha cabeça, minha mente, minha consciência não pesa, mas cobra para Ele. Então, siga o que Deus te pede, só isso. Vai na palavra dEle, Ele te mostra, Ele fala com você. A gente não precisa de ninguém hoje em dia sendo um João Batista para nós. De ficar falando, você faz assim, e você é assado. Não. A gente tem a palavra dele que nos mostra isso com tanta clareza. Tá certo, amiga? Então, fiquem com Deus. Tchau.